Fala, meus amigos, chefe Clau com vocês, e hoje eu vou contar para vocês uma experiência que eu acho que vai servir aí de ajuda para as pessoas. Ontem eu fui a uma feira chamada Eat Brands com os meus amigos lá do Azeite Batalha e tive uma experiência espetacular. Conheci o espaço, o Hotel Rosewood, que está sendo construído no centro de São Paulo, na região da Paulista, na Alameda Rio Branco. Você tem um espaço ali onde era antigamente a maternidade, o hospital da família Matarazzo, né? E eles construíram agora, estão construindo a cidade Matarazzo, que é um complexo de hotéis e residência, tem uma parte residencial muito legal que eu fui conhecer. Mas o que eu quero contar para vocês é que eu fui ontem de metrô, porque eu sou apaixonado por metrô. Então, se eu puder andar de metrô, eu prefiro. Embora tenha a lotação das pessoas, eu procuro sempre sentar ali na cadeirinha para pessoas com autismo ou evitar um trem muito lotado, horários muito lotados, sempre evitei isso. Meu chefe não entendia, eu falava para ele antigamente, quando eu não sabia que eu estava dentro do espectro de autismo, eu falava para ele assim, ó, posso ir depois das 10? Posso ir depois, voltar depois? Então, que nem ontem, eu fiquei rodando pela Paulista até as 8 da noite, porque eu sei que é o horário que está mais calmo o metrô, e aí eu volto. Então eu fico rodando, andando, em lugar para evitar muita lotação. Eu não tenho problema, o meu espectro não me incomoda com muita gente, mas se estiver me apertando, aí já me incomoda. Tocando em mim, me incomoda. E o que aconteceu? Eu falo que tudo acontece por Deus, né? Deus coloca nós no caminho. E eu estava dentro do metrô, eu estava na ponta de cá. E na ponta de lá eu comecei a ouvir uma criança gritando, mas gritando muito. Uma criança de mais ou menos uns 14, 15 anos. Ele gritava e chorava e gritava. E as pessoas começaram a vir pro lado do metrô de cá e começaram até a lotar a parte de cá, porque eles começaram a ficar com medo. E eu, ao contrário, eu fui pro lado de lá para ver o que estava acontecendo, né? Curioso. E aí eu vi que era uma criança que estava dentro do espectro de autismo. E pelo que eu percebi, essa criança é de nível suporte 3, né? Só para vocês entenderem, o meu nível de suporte é 1, é o leve, né, que a gente chama, e o nível dele de suporte é o 3. É o mais avançado. Então é aquela criança que muitas vezes as pessoas olham e dizem assim, ah, você não parece autista, porque olham para esse tipo de criança. Mas o nível 3, o nível 2, o autismo ele não tem cara, você não parece autista. O que acontece é que o autismo ele vem com outros transtornos, com outras síndromes, às vezes com doenças, né? Com estrabismo e assim por diante. Então, é aí que você vai falar que a pessoa tem rosto, tem cara, tem jeito de autista. Né? Ou a pessoa não anda, não fala, porque ela é nível de suporte muito alto, no nível 3. E eu percebi que ele gritava, que aquilo estava incomodando ele, a mãe dele tentava acalmar, e o pai virando para ele falando, não adianta, a gente já está chegando. E ele gritava, cada vez que parava numa estação, ele tentava sair correndo, e aí seguravam ele. E aí eu sentei na frente dele, no banquinho de autista, ele estava sentado junto com a mãe dele segurava ele, acalmava ele, eu sentei no banquinho ali, que é para pessoas com autismo, pessoas grávidas e assim por diante, sentei ali, e eu só olhei para ele e disse assim, eu sou igual a você. E aí ele parou. Ele olhou, ele ainda refungava assim, chorava. Eu não gosto disso, ele falou para mim. Eu falei, eu entendo. Eu sei que você não gosta. Tem muita gente, né? Ele falou, eu não gosto de muita gente. Eu falei, eu também não. Mas olha, o trem, ele é muito legal. Porque ele é um... E comecei a contar histórias de trem. Eu sou fascinado por trens, por metrô. Eu falei, ele é um do lado do outro. O que eu fiz? Eu tentei tirar o hiperfoco dele. E o hiperfoco é nada mais nada menos do que uma condição que a gente cria, a pessoa, os TEAs, pessoas com transtorno de espectro autismo, ele cria naquilo que ele quer aprender ou naquilo que ele quer visualizar. E se ele está em crise, ele vai criar um hiperfoco ali na crise. Então eu precisei tirar ele daquela crise. Não sei se estou certo, me perdoem os psicólogos, psiquiatras, os neuros, se eu estiver errado. Mas eu me ajudo assim. Quando eu estou em crise, tem que me tirar da crise, tem que fazer ele esquecer a crise. Então eu tirei ele ali da crise e comecei a contar para ele do trem, comecei a conversar com ele, ele foi parando de chorar, até que chegou a estação dele, ele desceu. Então fica aí uma dica de como pode ser para vocês lidarem com alguém com espectro de autismo. Um abraço.